Acho que é legal, né, Carol, assim, antes da gente começar de fato a estudar, né, colocar para todo mundo que essa proposta surgiu, né, da Carol, desse interesse da gente, pelo programa, né, pela possibilidade do encontro, né, de mulheres tão maravilhosas, né, que a gente pudesse ter um aprofundamento nos estudos feministas. E e aí, assim, o que a gente gostaria, assim, de deixar bem marcado, que não se trata de uma aula, né? Então, assim, a ideia não é, oi, Nereida, é, a ideia não é que a gente aborde metodologicamente, né, de fundamentação teórica, os textos que a gente vai estar estudando, mas de fato que a gente possa produzir conversas. Então, essa produção de conversas, eu acho que é o que a Verônica Gago vai falar, que é uma estudiosa feminista, né, do Chile. Ela vai falar que a gente, quando se reúne, a gente forma assembleias. E essas assembleias são importantes num movimento que é um movimento de troca, muito importante. Primeiro, da escuta, porque todas nós ocupamos lugares e percepções de mundo em que também é tirado da gente, né, nesse sistema patriarcal, capitalista, é, a oportunidade da pausa. Então, aqui, né, nesses encontros, e eu percebi, assim, né, que talvez algo que me emocionou muito na semana passada, na semana retrasada, é, foi em relação a como vocês aproveitaram esse momento da pausa, né, para produzir amorosidade. E talvez isso seja algo tão assim distante do nosso fazer na universidade, que cada vez mais ele está competitivo, ele está, né, nessa coisa de é, uma produção assim insana, né, em termos de números, e por isso que eu acho que a gente poderia assim é, aproveitar esse momento da gente estar junto para também produzir uma metodologia de estudo que fosse nossa, que ela não está posta já a priori, mas que a gente fosse sentindo, né, nesse movimento, como que a gente gostaria de estudar, porque acho que aqui cada uma de nós, né, tem um jeito de estudar, né? Eu vivo com os meus caderninhos, né? Então assim, tenho milhares de caderninhos, né? Assim que eu vou anotando. Então assim, o caderninho para mim é a fonte de estudo em que eu anoto, né? Se eu estou num livro, eu vou ali e anoto, né? Que parte que foi importante para mim. É, e desse anotar. Eu sei que tem gente que gosta de gravar, né? Gente que já gosta de ir no computador, gente que não anota nada, né? Mas que vai lembrar. Então, que a gente traga para cá, eu acho que as nossas percepções, né? Nesse entendimento de que não é uma aula, né? Que ninguém aqui está sendo avaliado, mas que a gente produza nesse encontro saberes é, com elas, com as mulheres que a gente vai estar estudando, né? E conosco. Então, acho que essa ideia da assembleia, ela é muito bonita, porque eu também fiquei pensando o quanto que essa ideia de assembleia se assim congrega ao que a Anna Tsing, que é uma antropóloga e que ela vai falar muito para a gente, né, em relação aos estudos multiespécies, então como a nossa vida de forma integral, conjunta e muito intensa com outros seres, com outras vidas, elas constituem assembleias. Então, acho que é algo bonito da gente pensar, né? E aí, quando a gente pensou essa ideia dos estudos ecofeministas, porque, embora eu tenha iniciado esses estudos há alguns anos,
eu me coloco assim totalmente aprendiz, né? Porque cada vez que a gente se depara com um texto redigido por uma mulher, né, que está ali numa condição diferente da minha, é processo de aprendizado, né? Então, assim, talvez eu não tenha muito, né, o que acrescentar em relação a vários das nossas, né, percepções. Mas também posso, né, trazer alinhavos de outras mulheres, né, de algumas pensadoras, de algumas, né, dentro daquilo que também a gente vai constituindo de bagagem. E por isso que a gente escolheu esse texto, né, que é da Maria da Graça Costa, ela é uma professora hoje, né, da Universidade Federal do Sul da Bahia, e fez esse texto na época que era do doutoramento dela. Então, é uma mulher negra, jovem, e que se debruçou em relação a esse estudo, né, da agroecologia e né, dos feminismos, e ele é um texto didático. Então, eu achei que talvez fosse importante para a gente começar, né? Então, assim, depois de ter falado essa, essas percepções iniciais, eu acho que a gente poderia, né, fazer uma rodada para quem todo mundo está escutando bem, né? Uma rodada em relação ao que foi essa percepção do texto, né? Como que o texto chegou para todo mundo. Não sei, em termos de conexão, acho que a gente não precisa nem projetar aqui o texto, né? O que vocês acham? Estamos te escutando, sim, Dani. Acredito que não. Acho Não que a gente precisa, pode né? só fazer esse diálogo mesmo. Ótimo, ótimo. Aí, se precisar, a gente volta em alguma parte, né, do texto e projeta, mas assim, até mesmo para ficar mais leve aqui, né? E eu acho que a gente poderia, né, começar com quem quiser, lógico, né? Acho que é importante a gente reforçar que é sempre na base do convite, né, de fala, de percepção. Então, a gente, né, ir elaborando juntas. Não sei, Silmara, você já começou a gravar? Ah, então tá bom. Então tá bom. Bom, vou começar então, para Ai, que bom. não ficar assim, né? Para a gente aproveitar nosso tempo. E nem precisar fazer chamada oral, né? Eu queria agradecer, Dani, a Carol, vocês que organizaram o grupo, porque de fato eu não tenho assim uma trajetória de estudo de ecofeminismos, embora eu estudo feminismo e participo do Fazendo Gênero. Eu estava vendo aqui a primeira edição, eu acho que eu fui em 2010, que é o 9. Eu também era doutoranda quando eu fui a primeira vez. E o Fazendo Gênero é um evento que eu visualizo a gente fazendo um simpósio temático e apresentando. Falei com Carol, né, Carol, da gente se programar para ir para Florianópolis, participar do evento no próximo ano, porque é um grande seminário internacional feminista que acontece de 2 em 2 anos na UFSC, em Florianópolis. E eu, ano passado, eu coordenei um simpósio temático de creche e feminismo. Então, eu fico, assim, muito feliz de encontrar um texto do Fazendo Gênero, de uma pesquisadora que era doutoranda e hoje é professora, né? Então, o Fazendo Gênero é justamente esse lugar de encontro, de movimento da universidade com os movimentos sociais, com os artistas, né? E o texto, de fato, é um texto, assim, uma comunicação oral que vira texto, né, que vai para os anais, e que é muito didático, porque é um texto curto, e que, no caso da autora, ela está apresentando a pesquisa dela, que está em movimento, né, que ela estava fazendo doutorado, e para nós é um texto muito generoso, né, de apresentar o ecofeminismo historicamente e de trazer os movimentos sociais que compõem, que ela escolhe ali, né. Então, eu queria pontuar isso, assim, para
para iniciar aí a conversa e agradecer novamente aí pela proposta. E daí, na próxima rodada, eu coloco uns pontinhos que eu pensei também, tá bom? Passo a bola aí para alguém. Obrigada, Adriana. Ei, Silmara. Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Peraí que tá dando eco, gente. Oi, agora dá, né? Assim, o texto, ele foi um texto para mim muito revelador. Por quê? Após o momento que eu li, ele abre, né, os meus ouvidos, a minha percepção. E ao longo dos dias, com esse olhar mais sensível, com esse ouvido mais sensível, eu pude perceber coisas assim ao meu redor que contém no texto, né, e que ela traz para a gente dentro da teoria do ecofeminismo. E uma coisa que ficou muito presente, muito marcada para mim, foi a questão do resgate da ancestralidade, da memória, que aquele conhecimento é como se ele não estava sendo gerado ali, mas você estava tomando consciência de algo que era do teu povo, que eram dos nossos ancestrais, e que estão sendo. A gente está tomando consciência disso. E logo em seguida ela fala da consciência do diferencial, que eu achei também, assim, que me tocou muito nessa questão desse nosso ser diferente também, né? E algo que eu acredito, assim, que mereça assim uma reflexão mais profunda, assim, algo que me chamou a atenção para aprofundar acerca dessa consciência do diferente. Que bacana, Silmara. Bem bacana. Acho que você toca assim num ponto essencial. Vamos aprofundar. Eriane? Oi, gente. A Adriana tocou num ponto que eu queria muito falar, porque assim, eu vi que é um artigo, né, que foi publicado e tudo mais. E quando eu terminei de ler esse artigo, eu percebi que eu já tinha lido. Na verdade, no decorrer do texto, eu já li esse texto, eu já li esse texto. Mas da onde, como, né? E quando eu terminei de ler, eu disse, não, eu realmente li. E aí eu fui ver que foi de um dos livros que você indicou no primeiro encontro, né? E aí eu fiquei me perguntando, né? Eu fiquei assim, mas é um artigo e tá no livro, do livro ela publicou como artigo. Eu queria entender um pouco como que é essa situação, porque eu realmente não sei. E aí eu fiquei pensando, será que depois de eu escrever um livro eu posso publicar como artigo? Ou será que o artigo eu coloco no livro? Eu fiquei pensando assim nessas situações, né? Nem muito sobre o texto, mas depois eu posso falar sobre o texto. É, eu e a minha mãe, a gente discutiu muito sobre esse texto. Nossa, uma delícia. E assim, aprendi muito, muito mesmo. Principalmente em como que a gente vem pensando as coisas, né? A minha mãe fala muito que ela não é agricultora. Que ela não é agricultora. Onde já se viu aqui, não sei o quê. Eu disse, mãe, aí a gente foi ler o texto. Vem a Revolução Verde, que é a revolução, né, da parte industrial do campo, que é quando tem a elitização das terras, quando vem a monocultura. Eu disse, a senhora não está se considerando agricultora porque a senhora não planta 2 hectares né, de alguma coisa. Né, não trabalha nessa questão após essa revolução industrial do campo. Mas a senhora planta muito. Olha o tanto de coisa que tem aqui, né? Eu fui mostrar para conversar com ela e a gente estudou isso lá no sítio, né?
Então, a gente discutiu muitos conceitos interessantes e muitas coisas que a gente tem gravado na nossa mente, né? A gente acaba vendo por uma forma e esse texto veio e expandiu realmente os nossos conceitos, né? As nossas ideias com relação a isso, principalmente, essa questão da agroecologia, da agricultura. Além de, claro, ela traz essa ideia do ecofeminismo, que eu achei fantástico. Inclusive, é uma das partes que eu usei numa citação no texto que eu submeti no SECAM, que fala que é preciso ter cuidado ao falar sobre feminismo, né, com as mulheres do campo. E realmente é exatamente isso. É exatamente isso, porque lembro do pulo da minha mãe, né, que disse que eu não era feminista. E realmente é isso, é a gente falar, conversar, dizer o que é feminismo. Isso aconteceu também com a palavra extrativismo, né? Quando a gente foi conversar com as mulheres, a gente falou de extrativismo, foi de extrair. Elas deram um pulo, disse, não, a gente não extrai nada. Eu disse, não, calma, é um extrativismo responsável, né? Não é aquela coisa, porque já vem carregado, né, de um conceito aí já deturpado. Então, é interessante porque a gente vai quebrando, né, essas ideias. Alguém responde aí minha pergunta do texto. Eu estou tentando achar o meu livro aqui para mostrar, mas estou meio numa reforma aqui no quarto, não estou vendo onde que está. Mas o que aconteceu? Na coletânea, foram textos escolhidos. Então, tem uma menção na coletânea que era já de um texto publicado, mas dado, né, a importância, e também há uma outra questão, né, que tem poucos textos sobre agroflorestamento ou agricultura orgânica e feminismos. Tem poucos. Né? Então, assim, esse texto ele foi escolhido na coletânea. Eu vou ver se eu achar aqui, eu já mostro para vocês onde que está. Mas muito interessante, Iriane. Assim, você ter, né, primeiro associado e eu li a primeira vez na coletânea. E aí depois eu fui atrás do texto para mandar o texto para vocês, para não ter que ficar, né, escaneando o livro, né? E achei super interessante isso que você colocou, né? Que são talvez essas lacunas, né? De reconhecimento, né? Porque as palavras também, elas são múltiplas, então não é de se estranhar, até tem no texto, né? Quando ela conversa com agricultoras que não se reconhecem feministas. Né? E nisso eu lembrei uma vez que a gente estava fazendo campanha aqui em Uberlândia para uma professora da universidade que estava se candidatando a deputada federal. E nos botãozinhos, né, nos adesivos que a gente fez, era assim: eleja mulheres de luta. E saímos pela praça, né, muito movimentada aqui em Uberlândia, distribuindo isso. E aí uma senhora que estava vendendo, aqui tem muito, né, pequi, então assim, ela estava vendendo na carriola os pequis, e aí eu entreguei para ela, né, o bottom. Aí ela falou assim, não, eu não quero isso, não. Eu falei assim, não, mas é um bottom para a gente eleger mulheres de luta. Ah, eu não conheço nenhuma. Eu falei assim, a senhora não se reconhece uma mulher de luta? Não. E aí a gente foi conversando, né, do que seria uma mulher de luta, que luta é essa que a gente tá? E depois ela aceitou o bottom e pegou um monte lá para distribuir, que ela não tinha se visto como uma mulher de luta, né? Então acho que é muito isso que você coloca, né, Eri? E que eu acho que é muito, muito bacana, né, da gente também ter essa percepção das nossas, né, dos nossos distanciamentos em relação a esses rótulos também, né? Carol, você está aqui na fila. Então, é interessante que a gente vai escutando, né, e como que esse espaço, ele é dessas múltiplas vozes, né, e como que vai ecoando, assim, fiquei bem atravessada com
um áudio da Silmara e com o que aconteceu ali, aquele eco. E aí aquele eco, ele me atravessou assim, bem, uma forma assim, bem, como é que eu posso dizer, bem aguçada, né? Nesse sentido até do que ela traz na fala dela e de todos que aqui falaram também, trazendo essa sensibilidade, né? Então, assim, como é que é esse nosso movimento de estudar em momentos e modos, né? Movimentos, vamos colocar assim, de aguçar essa sensibilidade. Porque eu acho que a escuta, ela é essa sensibilidade que é aguçada, né? Então, como que eu escuto o lugar que eu ocupo e como que eu também escuto outros lugares, né? No caso, como cada mulher, cada ser vem trazendo, né, essa ocupação. Então, assim, como que... Porque a Maria das Graças, quando ela vem trazendo, né, todas aquelas vozes, tantas camponesas, e que vêm atravessando por esses reconhecimentos, não reconhecimentos, estranhamentos, né, que é um pouco do que a Teriane traz, como que a gente aguça até para escutar e estranhar, né? Porque o estranhamento eu acho que é um dos primeiros momentos de estudo, quando a gente está ali meio que, né, colocando ou afinando, né? Que aí é o que eu estou chamando aqui de aguçar, essa sensibilidade da escuta, né? É um primeiro ponto. Opa, mas a gente para, que estranhou. Então, ali é a primeira pausa. E aí, depois, a gente vai vendo o que a gente vai fazendo com aquele estranhamento. Então, eu percebo também que esse nosso momento aqui dos estudos com o feminismo, eu acho que é esse chamado mesmo, para que a gente possa, né, ter esses momentos de pausa, como a Daniela colocou, que eu achei assim lindo, né? Trazendo até essa articulação com a Ana Tsink, né? E que é como que a gente se coloca nesse encontro, né? E do que a gente faz desse encontro. Porque eu acho que esse encontro, as assembleias, ela é para produção, né? Então, assim, como que a gente produz neste nosso modo aqui de estudar, né? Como que a gente estuda, aguçando a escuta, alinhando ali, né? Principalmente o que me vem nesse momento é esse estranhamento de que lugar eu ocupo e de que lugares, né? De que ocupações são estabelecidas aqui em meio a esses estranhamentos, junto com as que foram também colocadas, né? Conjunto aí a Maria da Graça, junto a essas tantas outras camponesas, e esses ecos, ele vem reverberando, né? Acho que é um pouco isso, assim, que eu fiquei aqui, que eu estou pensando, né, no momento. Eu acho que isso é uma coisa interessante, né, Carol, que você traz, porque também é a ocupação em grupo, né? Então, essa ocupação do coletivo, que talvez isso do eco, né, da Silmara, mas são dessas outras vozes mesmo que a gente, né, vai fazendo de aliança teórica, da gente entendendo com outras autoras, com outros, né, movimentos de pensamento, e entre nós, porque eu acho que cada vez menos a gente está tendo esse espaço para a escuta. Aqui na Universidade aqui de Berlândia, quase todas as reuniões são remotas, a gente não se encontra mais presencialmente. E isso eu acho que, né, vai dando esse esvaziamento. E no nosso caso, eu tenho visto o contrário, né? Eu não canso de dizer assim de quanto que vocês produzem de vida, de encontro, de presença, não somente, né, fisicamente materializado, mas também de forma online. É um outro modo de congregar as pessoas. E acho que isso é fundamental para que a gente tenha mesmo
uma ideia de que essa ocupação também nesse virtual é essencial numa produção de pensamento que ela é criação. E que a gente vai se distanciando do processo de criação se a gente não tem um encontro e não tem escuta. Porque o processo de criação pode ser até individual, mas ele é coletivo sempre, porque é sempre com o outro, com as outras coisas, com o encontro. Isso eu acho uma coisa muito bacana, dessa ocupação, né? Da gente também se entender na ocupação. Que o que nós estamos fazendo aqui, agora, e pelo grupo de estudo, que não é um grupo de estudo... porque a gente tem que atender a uma exigência da CAPES, do CNPq, né, de algum órgão de fomento ou do próprio programa. É porque a gente quer. E isso é totalmente resistência. Né? Bem bonito. A Beatriz também quer com a mãozinha assim. Beatriz, por favor. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Sim, sim. É a minha primeira vez aqui. Eu estou no grupo Duvidar há muito tempo, só que eu nunca consegui no encontro, né? Porque a maioria deles são presenciais e como na época que eu entrei, eu estava fazendo projetos de extensão, aí depois eu comecei a iniciação científica, depois estágio, eu estava tendo muito desencontro, né? Mas eu acompanhei algumas leituras só, que eu não consegui estar presente assim para estar compartilhando. Aí, quando eu vi que esse era online, eu vi uma oportunidade, né? Porque agora eu tô com um tempo um pouquinho mais livre, né? Eu me libertei de algumas amarras institucionais acadêmicas para poder conseguir me organizar, né? Eu fiz uma breve leitura do artigo, né? Eu não consegui ler ele totalmente, porque também, de novo, tive empecilhos, mas eu acho muito interessante esse ponto que a gente está discutindo, porque a Irene falou, né? E a senhora também, naquele momento que a senhora foi ali, né, conversar com aquela senhora, dar o bottom, a Irene falando das pessoas, das mulheres, às vezes tomarem um surto, né, com os termos, e eu vejo muito isso, né, um discurso que ele vai muito ao contrário do que esse termo, né, o feminismo, por exemplo, ele carrega. Às vezes, as mulheres, quando a gente fala que ela é feminista, ela vê isso como um insulto, como uma ofensa, porque vem muito atrelada a difamações, né, de fake news que a gente vê, que são mulheres nojentas, mulheres relaxadas, que não se cuidam, que têm ódio à própria vida, toda essa situação. E isso me deixa muito triste, porque não é nada disso, né? A gente que se dedica à leitura, né, e se organiza, sabe que vai a algo muito contrário. E é muito triste quando a gente vê, por exemplo, hoje, né? Eu estava no Instagram e eu tinha visto um recorte do vídeo da Manuela Dávila, falando sobre como nós, mulheres, hoje em dia, temos muito mais leis a nosso favor, mas a gente está na mesma condição do que as nossas mães e as nossas avós há 30, 40 anos atrás, continuamos presas, né, aos trabalhos domésticos, né, hoje muito mais sobrecarregadas, porque como a gente pode também trabalhar, a gente também tem aquele terceiro, né, aquele segundo turno, que ainda sobrecarrega. A gente tem outras leis a nosso favor, mas a gente está em condições, né, muito parecidas com nossas avós, nossas bisavós. Hoje, por mais que a gente não tenha, por exemplo, obrigação de casar, a gente ainda tem muito isso imposto, né? Quando você fala que você não tem essa vontade, que você não tem vontade de ter filhos, né? Tudo isso porque sempre é a culpa da mulher, né? A gente que tem que carregar essa coisa de afeto, do amor, do gostar. Sempre somos nós que somos atreladas a isso, quando isso é uma condição, é um sentimento humano. Devia, né, estar ali entrelaçado, devia ser discutido entre ambos os gêneros. E a gente vê como isso afeta os homens também. E hoje em dia eu percebo que, às vezes, entrar nesses assuntos é você acabar entrando numa discussão, não com uma discussão política, consciente, assim, que venha trazer frutos, né, para ambos que estão ali, ou na composição das pessoas que estão naquela mesa. Por exemplo, se eu tenho um ponto que diverge da professora, a gente vai pensar, por que ela tem esse ponto diferente? Por que eu tenho? Aí a gente vai se encruzilhar e a gente vai se encontrar ali e vai conseguir construir novos pensamentos. Mas tem pessoas que não. Quando a gente entra, por exemplo, assim,
por exemplo, a minha mãe, tem coisas que a minha mãe não concorda, né? Tipo, o aborto. Eu sou a favor e ela não é. Mas é porque é o ponto de vista dela e tal. Se eu me aprofundar, eu tenho certeza que vai gerar uma discussão, né? Aquela discussão, assim, às vezes, que é um pouco mais acalorada, né? Um pouco de crítica, tipo, aquele de encerrar assunto, assim, porque não quer mais, porque às vezes revolta a gente. E eu vejo muitas pessoas vêm munidas, né? Daquela questão de impor a sua escolha, de impor a sua opinião e o seu ponto de vista. E por muito tempo eu não também gostava de ser atrelada ao feminismo. Eu falava que eu sempre apoiava, mas que eu não era feminista, porque eu não participava, né, das manifestações, não estava num coletivo, e todas as pessoas que eu seguia na época que falavam sobre o feminismo sempre estavam organizadas, e eu achava que para ser feminista, né, eu não tinha só que conhecer ou estudar, eu também tinha que me organizar politicamente. E hoje eu me considero uma pessoa feminista. Só que para quem não é do nicho, às vezes muitas vezes acadêmico, né, eu não me aprofundo muito nisso, que é justamente para não gerar aquele embate, aquele cansaço, porque às vezes as pessoas elas vêm, quando elas perguntam de você o que significa, não é com uma questão de curiosidade, às vezes é de querer arrumar briga, né? E é muito triste isso. Hoje em dia eu vejo muito com meninas novas, né? Não sei se vocês assim são muito apegadas às redes sociais, né? Às vezes eu fico assim, e tem trends que chamam Threadwives, que significam as mulheres conservadoras, mulheres tradicionais. E tem um grupo de moças, de meninas jovens que falam assim, gente, é nova mesmo, tipo, 16, 17 anos, fala assim, eu quero ser esposa troféu. Ainda bem que o meu homem tá trabalhando, porque assim eu vou poder ficar em casa e tal. Mas eu falei, mas isso também é do feminismo, é uma escolha de você não, de você poder ficar em casa porque você quer, né? Há um tempo atrás as mulheres lutavam não só pela questão de trabalhar, para compor renda, mas também estava a ver com uma questão de você ter a sua autonomia, da sua independência, né? De você poder fazer o que você quiser. Só que sentiu. Já vou, pai, eu tô só. Gente, tá aí, ó, o trabalho de casa, meu pai pediu pra fazer arroz. Mas tá bom. Aí elas falam, né, sobre isso, tipo, dessas escolhas, né? E infelizmente infelizmente também, né, eu posso só falar isso no meu acadêmico, porque quem tá fora desse gera uma discussão. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com a minha amiga, né, sobre eu falar que é importante os homens terem amizades com outras mulheres. Gente, ela tomou um susto, ela estava comendo, até hoje eu não esqueço da cara dela, que ela estava comendo, ela ficou assim, com o olho arregalado para mim. Aí ela falou, por que tu acha isso? Por que o meu namorado tem que ter outras amizades femininas além de mim? E eu falei, mas isso é necessário, porque é sociedade, é ambiente, ele precisa aprender a olhar para a mulher sem cunho sexual, sem imaginar, tipo, eu vou fazer alguma coisa, tem que me dar algo em troca. Não, tem que olhar com respeito, assim como as mulheres também fazem isso com os homens, né? A gente convive, às vezes, tão bem, assim, qualquer gentileza. Quem é que, infelizmente, nunca passou na vida, né? Deu uma gentileza, assim, se ofereceu, e o homem já achar que você tá se jogando, que você tá afim dele. Né? Às vezes é isso, é um machismo que é que tem aqui dentro, que toda mulher que vai se aproximar do seu homem, nossa, grande homem, meu Deus, esses jurandis aí do mundo, eu me sinto ofendida quando alguém vem e fala que eu tô, né, afim e tal. Mas, enfim, é isso, né? E é um trabalho que a gente tem que fazer hoje em dia, né? Que tem muito forte, infelizmente, esse conservadorismo com os jovens, né? Ele cresce muito, né? E é até uma escolha também, né? Mas a gente também tenta não impor, mas trabalha muito para que os algoritmos, principalmente das redes sociais, eles não cresçam em cima desse neoliberalismo para difamar esses movimentos, né, que eles vieram através de tanta luta, né, de mulheres mesmo que morreram para ter o que hoje a gente considera o mínimo, mas que naquela época para elas era uma questão de independência, autonomia, né, de caráter, falava muito mais sobre elas. Nossa, amei, Beatriz, amei, que fala interessante, né, porque eu acho que você traz, assim, muitas dimensões, né, na sua fala, muitos atravessamentos, e talvez o mais bonito, né, disso tudo que você traz, né, da gente entender, né, que nos feminismos, porque não existe um só, né, sempre múltiplos, né, talvez esteja, né, o respeito integral à mulher. E isso acho que está, né, compondo a tua fala, a hora que você diz, aquela que quer casar, que quer ser do lar, que quer ter um esposo, né, que quer
é uma opção, e essa opção, ela tem que ser respeitada, né, dentro dos nossos entendimentos, daquilo que a gente está entendendo como feminismos, né, e acho que muito do que você traz aí em relação à noção do próprio corpo, né, de como que isso tem esse atravessamento no sistema patriarcal, alguns outros textos que a gente vai ler depois, eles vão aprofundar e vão afunilar em algo muito importante, que é da gente não ter, na maior parte das vezes, essa noção, né, do que podemos com o nosso corpo, do que o nosso corpo movimenta, e de como que a gente, muitas vezes, se coloca num desrespeito às nossas vontades, ao nosso próprio corpo, por tudo isso, né, por esse muro de nãos, né, desse universo de nãos que a gente vem sempre recebendo. Adorei, Beatriz. Agora a Mônica. Ai, gente, boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês. Ainda estou em recuperação dessa virose, que quis me levar para um outro portal, parece. Mas estamos aqui felizes, né, por esse momento de estudo, realmente, como a Dani falou, né? E que bom que eu vim depois da Beatriz, né? Porque, assim, quando eu vi o texto, acho que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi esse termo do bem viver. Nossa, acho tão bonito, assim, esse conceito, né? Eu acho que a Beatriz trouxe alguns elementos para a gente pensar, assim, né? Que hoje a gente vive um pouco esse extremismo, né? Essa polarização, mesmo quando a gente vem falando de teorias que buscam descolonizar e pensar outras coisas, a gente às vezes se percebe, né, enquadrando, dizendo, né, não, mas a mulher feminista é aquela que se veste assim, que fala assim, né? Estava esses dias conversando com a minha terapeuta e ela dizia, quando eu falo que eu sou feminista, as pessoas riem, né, porque ela tem um estilo que as pessoas chamam patricinha, né? Então eu dizia assim, isso não pode ser feminista, né? E ela dizendo dessa coisa tão pequena que às vezes estão colocando o feminismo, né? E aí da gente pensar que durante todo o texto, achei muito bonito isso, quando eles vão falando das crianças, das presenças das crianças nos encontros, como é pensado isso, sabe? Dessa valorização, desse respeito a todas as vidas, né? Femininas e não femininas, independente do corpo biológico ou não. Então, eu penso que esse bem viver, isso que nós estamos fazendo aqui, também faz parte desse bem viver, né? De estudar, de tentar procurar, dentro das nossas próprias vidas, né? A gente pensar um pouquinho essas possibilidades e, como a Carol falou, que isso vai mobilizando e ecoando na gente, né? Sabendo que nós, sabendo que nós podemos, sim, né? Pensar a partir de tudo isso, né, e fazer escolhas a partir de tudo isso. E aí, eu queria até adiantar já que na próxima terça-feira, né, Adriana, já capturadas por tudo isso, pelo texto, né, a gente está organizando, né, para pensar essas existências femininas e maternas, né, tentando borrar um pouco todas essas discussões. A gente vai estar aí com outros coletivos, né? Tem um cinefórum com a Escola dos Egressos, junto com o Vidar, né? E quem mais, Dri, que a gente fechou hoje, é tudo quentinho, gente. Porque, considerando, né, que domingo é Dia das Mães, tem todo esse apelo, a Beatriz foi ótima a participação, ótimo. O pai pedindo para fazer arroz, né? As mães é isso, daqui a pouco, Mônica... Alguém vai ter uma demanda, né? Da Eliane também, que está ali com a mãe, né? Mas vai estar a Escola dos Egressos, depois a gente vai fazer arte e compartilha, né? E depois a gente manda para você também, Dani. Isso. E é bem das maternidades, né? E daí vai estar a Escola dos Egressos, a gente duvidar, o NIGS, que tem a questão das mães estudantes também, né? E o Ciência e Arte, que o Leandro também disse que vai botar os meninos e vai ajudar também a pensar alguma coisa nessa conexão, né, da visibilidade também, né, Mônica?
para esse trabalho da maternidade, do educar, cuidar e transbordar afetos, não é, Mônica? Isso. Então, em breve vai chegar aí o convite para todas vocês, para que a gente possa ir materializando esses estudos, essas coisas que a gente vai mobilizando, e convidando outras pessoas para se juntar com a gente, conversar, se apoiar e dizer que sim, né, nós podemos muitas coisas, né, inclusive enquanto mães não dar conta, né, de todas as demandas que nos dão. Tá bom, gente? Que bonito, Mônica. E eu acho que esse termo, né, do bem viver, ele vai atravessar muitas e muitas leituras feministas, né? Então acho que a gente poderia depois também se aprofundar, né, nesse entendimento do bem viver, né? Bem bacana. Fanu? Oi, pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Então, meus cumprimentos a todas, todo mundo que está aqui. Eu peço licença nesse momento para falar, né, sobre essa percepção, esse encontro que eu tive com esse texto, que para mim foi assim muito, muito significativo, porque tem várias coisas aqui para eu falar, mas assim, quando a gente lê um texto acadêmico, assim, a gente encara assim muito como teoria e fica assim, a gente encara muito assim como aquela teoria ali, né? E aí a gente vai para a prática, mas eu achei muito interessante que o movimento aqui foi diferente, né? Na minha percepção. A gente tá na prática e esse texto traz a teoria do que a gente está vivenciando no momento, então eu achei isso muito interessante. E aí eu me encontrei dentro desse texto. Foi muito legal, porque é difícil, isso que eu estava querendo falar ainda agora sobre a questão da academia. Às vezes a gente não se vê ali no que a gente está lendo, né? Na teoria, a gente não se enxerga ali. E aqui eu consegui encontrar comigo, porque, por exemplo, aqui na página 9, a autora fala da taioba e do ora pro nobis, que são duas plantas que eu plantei recentemente e elas estão lindas ali no meu quintal, né? E aí, a taioba eu plantei agora, depois que a gente veio lá da arte da escola da floresta, né? Da arte escola da floresta, e ela pegou, né? E ela tá linda, gente, as folhas bem verdinhas. E assim, às vezes, aí eu fiquei tão feliz de ver a taioba pegando, né? Que eu pensei assim, era uma felicidade tão grande que eu pensei, nossa, às vezes a gente fica feliz assim, porque a gente ganha um carro, uma coisa grande, um celular, né, um produto, uma coisa assim. E, cara, eu fiquei feliz com a taioba crescendo, sabe? Então eu falei assim, eu acho que eu não sou normal, não. Aí, por isso, tem várias situações aqui no texto que eu me vi aqui, né? E aí eu estudo a descolonização da educação, né? Isso aí já é outra consideração. E aí ela teve uma frase que me chamou muita atenção, quando ela diz assim, o feminismo descoloniza, né? Eu sempre pensei a descolonização, mas assim, muito estudando a teoria, né? E assim, nunca imaginei que também o feminismo poderia descolonizar. Então isso me fez, me deixou aqui uma inquietação de estudar como que o feminismo pode descolonizar, né? Isso me chamou muita atenção. E aí, outra coisa assim que também foi muito interessante é que a autora fala de estratégias de mobilização para pensar essa relação, né, natureza-cultura, que ela fala, né, que essa ressignificação das relações que como é que ela chama, gente? Agroecologia, né, que a agroecologia proporciona, o ecofeminismo, né, essas estratégias de bem viver, elas repensam essas relações, né?
E aí ela fala que existem estratégias de mobilizações para chegar nessas questões aí da agroecologia, né, para estar envolvido em tudo isso. E essas estratégias que ela coloca no texto são estratégias que fazem parte assim da minha cosmovisão, sabe? Do meu modo de viver, do meu modo de ser, do meu modo de fazer, eu até anotei aqui, que é o pensamento em comunidade, a ancestralidade, a memória, a relação natureza e cultura sem separação, né? E a questão da ritualização. E o comer juntos. Isso aí faz tão parte da minha vida, que foi por isso que eu digo que eu me encontrei muito nesse texto, porque isso faz muito parte da minha vida. E aí, por exemplo, essa questão do comer juntos. Um dia desse a Eriane e a Leia, a gente estava lanchando lá no Rio. E nesse momento de comer juntas, saiu a nossa inserção social. A gente conversando, batendo um papo lá, um papo informal, sem nenhuma intenção de pensar em inserção social, pô, chegou a ideia. Aí ele me pegou o caderno na hora, anotou, tirei foto e a nossa inserção social já está pronta, no momento de comer juntos. Então, coisas que a gente faz às vezes com rapidez, porque a gente está na correria do dia a dia e a gente acaba nem comendo direito, e é aquela coisa corrida e tal, muitas vezes solitária, mas olha como o comer juntos mobiliza, e todos esses itens aqui que eu falei, né? Essas questões aí. E essa questão da ritualização, gente, eu comecei a escrever a dissertação e as ideias só começaram a fluir depois que eu adotei um ritual. E esse ritual, porque eu estava com muita dificuldade para escrever, e esse ritual, ele nasceu de uma fala da Dea Trancoso, que inclusive é uma metodologia que ela utilizou para escrever o texto do doutorado dela, que é a metodologia da sutileza, né? E eu não conhecia, né? A Dani estava falando no começo de modos de estudar, de formas de estudar, né? E eu não conhecia, e ela me falou, né? No momento de coorientação, ela disse, tenta fazer isso, porque eu estava conversando com ela sobre a minha dificuldade. Ela tenta fazer isso, tá, eu tentei. E deu super certo. Gente, os dedinhos chegam, sabe? As ideias pululam, assim. Então, e essa ritualização envolve as minhas plantinhas, a minha taioba, né? O meu ora pro nobis, lá a quebra-demanda, o manjericão e tudo mais que eu tenho ali na minha horta, que, gente, está linda. Linda, linda, linda. E assim, eu falo com muita... É uma das coisas melhores assim, que eu fiz nos últimos tempos, né? E aí, até o pessoal aqui na minha casa, que não tinha muito esse costume, está todo mundo envolvido com a minha horta. Eu tenho passado muito tempo na UEA, meu pai vai lá e molha para mim, ele não fazia essas coisas, entende? E aí minha filha, aí quando eu chego da UEA, ele fala, minha filha, eu molhei, tá? Aí tem lá o trevo, que, gente, o trevo roxo é a coisa mais linda, ele dorme, o trevo roxo dorme, ele dá 6 horas, ele se fecha, se recolhe, elas se juntam todinhas, as folhinhas, quando dá 6 horas da manhã, elas se abrem e ficam lindas. Então, eu fico passada, sabe, com essas coisas. E aí, eu estava falando das estratégias de mobilização, né? Então, essa questão da ritualização, eu leio e vou cuidar delas. Eu leio e vou lá atrás, e aí planto, faço alguma coisa, rego, colho, e aí pensando no que eu li, né? Também tem outra estratégia que é a caminhada, né? E aí vai ler e depois vai caminhar, e depois volta e escreve o que você pensou. E, gente, sai cada coisa. Então, eu fiquei muito feliz de criar esse ritual, e esse ritual está dando certo. E eu sempre tive mesmo, até para passar no vestibular, eu fiz um ritual anos atrás, né? Que enfim, eu sempre fui assim muito ritualística, e aí no mestrado está dando certo essa questão também.
Então, são coisas que a gente não faz muito no cotidiano, né? O cotidiano nosso é muito corrido, é muito frio, eu penso, às vezes. Essa ritualização, ela dá uma vida, o comer junto, a memória, a comunidade, não separar a natureza de cultura, como a autora diz no texto. E aí é isso, né? Isso foi uma das coisas que me deixaram feliz. Mas teve uma questão no texto que mexeu muito comigo, que quando ela fala de sororidade, né? Isso que ela fala aqui no texto, eu sempre pensei, mas nunca tinha ouvido uma autora falar sobre, né? Que ela diz que a sororidade, ela é para a mulher universal, que a gente precisa pensar nisso, né? E é uma coisa que eu sempre pensei, isso sempre muito me incomodou, porque assim, como que eu vou ter sororidade no mundo de hoje, nas relações como estão hoje, principalmente conosco, né? E falando, trazendo para o nosso mundo feminino. Então, essa questão da sororidade, eu fico até com medo de falar, mas eu tomei a coragem aqui para falar, porque eu acho que o aconchego do meu quarto me deu essa coragem, porque eu morro de medo de causar polêmica, tenho pavor, né? E aí por isso que eu fico muito calada, mas foi uma coisa que me incomodou muito aqui no texto, e eu acho assim que isso precisa ser mais debatido, conversado, né, entre as mulheres, entre a sociedade. É isso, gente. Obrigada. Mas, Fanu, você se incomodou com o que está no texto ou dela te provocar da gente pensar essa sororidade que ela não acontece muito, né? Foi isso. Foi essa provocação. O texto me provocou. Aham. O texto me cutucou. Né? Tipo, repense também a questão da sua visão sobre sororidade. Como é que tá isso? É um caso a repensar, né? E eu acho muito bacana, né? Porque eu acho que você trouxe alguns elementos, né, do texto, né, que entra nessa coisa do comer junto, do estar junto, da escuta, né, desses processos ritualísticos de reconhecimento também da nossa ancestralidade, que são fundamentais quando a gente vai pensar nas resistências à própria colonização. Porque se estamos juntas e não estamos isoladas, né, como nos querem, né, pôr, a gente tem a capacidade de criar. A gente tem a capacidade de olhar para a outra, não no terreno da disputa. E talvez aí sim entra uma noção de sororidade que ela é muito particular, porque, ao meu ver, só podemos ter, né, um olhar empático com a outra que eu conheço. Né? Então, assim, saber do lugar da outra, saber em que condições a outra se coloca, se vê, para eu ter empatia com aquela mulher. Porque senão a gente é teletransportado para um lugar que é esse lugar justamente que nos querem sempre, do sistema patriarcal, que é o lugar da disputa. Porque quando eu estiver disputando com a outra mulher, né, tem outras pessoas que vão estar pensando, né, no próprio trabalho, na própria vida, né, alçando outros movimentos de bem-estar social, enquanto a gente está ali num terreno de disputa. E é o que a Beatriz colocou, é um terreno de disputa que muitas vezes ele vem permeado com essa cultura de que a gente, né, tem que lutar pelo próprio casamento, pela própria relação, né, né, por aquele movimento que é muito doméstico. Então, talvez esse aspecto, né, de pensar como, que é o que você colocou, eu quero estudar como que o feminismo descoloniza. Né? E eu acho que esse movimento que você fez com a Eri, com a Leia e com você mesma,
de sentar, comer junta, isso é uma forma de descolonizar. Então, talvez a gente faça várias ao longo do nosso dia a dia, mas a gente não tem essa noção de que ali estamos sendo feministas, que ali estamos descolonizando até ideias em nós mesmos, que a gente não tinha. Né? Então, acho que isso é muito legal, Fanu, e a gente vai ter alguns textos que vão apontar essas dimensões que a gente vai ler mais para frente, né? Eu acho que esse foi um texto introdutório, que eu acho que é muito didático, mas que ele já vem recheado de tantos conceitos, né? E que a gente não vai dando conta, né, nesse dia a dia, de pensar nisso, de olhar para a gente e talvez por conta de não ter essa metodologia das sutilezas cotidianas, né, no nosso ideário, a gente vai fazendo muito no automático, que talvez esse teu movimento de cuidar do ora pro nobis, de cuidar da taioba, seja justamente isso. Produção dessas sutilezas e produção de um pensamento que é essa pausa, esse cuidado, está numa lógica feminista de resistência, de não fazer no automático. Muito lindo tudo isso que você coloca. Amei. E aí, acho que a gente também tem que fazer um acordo, né? Aqui, que nenhuma de nós vai ter receio de causar polêmica jamais. Queremos polêmica. Queremos aprender na polêmica, né? Acho que isso é fundamental, Fanu. Eu tô colocando aqui, olha, muita expectativa que isso ocorra. Tá bom? Carol, e depois a Beatriz? Bea disse que já tem uma polêmica, ela disse. Vamos já escutá-la. Na verdade, quando eu levantei a mão, eu estava sendo atravessada pela própria fala da Adriana, né, com a Mônica em relação à maternidade, mas a Fanu veio, aí já me baralhou toda aqui. Mas eu acho assim, tentar aqui, né, falar um pouco como que é esse processo de descolonização faz muitas rupturas e vai realmente nos balançando, né? E o quanto que a gente tem ainda muito isso impregnado do medo, né? Então, quando a Fanu disse, olha, tenho medo de fazer polêmica, né? Então, assim, de como que é a diferença, né? Até mesmo quando a gente, que é a proposta, né, da autora aqui, de descolonizar o feminismo e olhar pelas várias perspectivas feministas, né? Os feminismos, bem no plural, como que essa diversidade ela vai também nos colocando para, sabe, cortar ali mesmo, não só ao meio, mas de todos os, né, em todos os cruzes, essa ideia de mulher universal. Né? Então, assim, eu acho que isso nos coloca numa outra perspectiva, e aí eu penso que até atravessa, né, que eu estava pensando sobre a maternidade, que eu fui para um momento que eu estava de resguardo. E aí, lá no resguardo, eu lembro que os grupos, né, em tempo de pandemia, 2020, os grupos da própria universidade não paravam. E eu lembro que no momento dessa, né, de pausa e de toda aquela... que é exausto cuidar, né, de uma criança. Nossa, eu estava assim, exausta, não conseguia dormir, e aí, aqueles primeiros meses, eu lembro que eu lá na cadeira com a Cecília, aí daqui a pouco eu pego e estavam falando muitas coisas no grupo do nosso colegial de pedagogia, e principalmente falando do trabalho. Aí, quando a Adriana falou, né, disse, olha, isso é um trabalho, né, essa questão da maternidade, né, da casa... Então, aí, por isso que eu fui, né, para aquele momento em que eu peguei e mandei um áudio, mas porque ele estava pensando no trabalho, e eu, então, falei desse trabalho da maternidade. E, assim, lá no grupo, eu lembro que ninguém falou, mas eu recebi outras mensagens no individual dizendo, tá tudo bem, né, como é que você sabe, assim, pensando que, né, eu estava surtada, alguma coisa assim. E mesmo que estivesse surtada, que eu acho que é esse momento do estranhamento, né, de um tempo ou outro,
Mas assim, no momento lá, e até hoje eu fico pensando assim, o que atravessa nós, né, enquanto coletivo, de professores ali, muitas professoras no nosso colegiado, e eu recebi mensagens, foram de professoras, né, mais especificamente, e aí, assim, o quanto que é achar que então falar, né, colocar o que se sente naquele momento, né, até problematizar esse tempo outro que é do trabalho da maternidade e o quanto que ele difere, né, de outros tempos e de outros trabalhos e como que isso é valorizado ou não numa sociedade. Eu acho que eu fiquei assim bem impactada, né, com as nossas reações enquanto docente. Aí eu coloco, né, mais voltado para a própria docência, porque a gente lida constantemente com essas narrativas, né, que são universalizadas, né. Então, assim, a mulher que tem ali o trabalho com a maternidade, se vai falar ou se vai, né, falar contrário a uma ideia mais geral, né, do que é, que muitas vezes até romantizada, muitas delas, e que a gente tem esse atravessamento, né, assim, até hoje eu fico bem, e que é polêmico, né, falar disso é polêmico, como foi colocado aqui até pela Beatriz, né, em relação à questão das mulheres, acho que foi não sei quem foi, né, que falou das mulheres que não querem ter filho, né, que não querem, que fazem decisões outras dessa ideia mais universal de mulher, né, que é aquela que vai estar ligado à procriação, né, mais exata. E isso eu fui também pensando de como que a gente, nessas pausas, a gente vai problematizando algumas coisas e como esses momentos, né, de olhar para o céu, de olhar para a planta, né, como a Fanu traz, eu fiquei lembrando muito também dos momentos que eu estava escrevendo a tese, Fanu. Eu lembro que eu caminhava e olhava para o céu e tinha uma árvore, uma sumaúma, que ficava assim do lado, na época eu morava num apartamento, e até hoje eu lembro dela assim, eu lembro quando eu me mudei, eu fiz uma despedida, eu e ela, porque a gente tinha uma relação assim muito forte. Ela era de um lugar que era meio preservado, né? Que ficava ao lado do condomínio que eu morava. E eu lembro que foram assim, as melhores ideias que eu tive, os insights, né? Quando eu estava caminhando, olhando para o céu, ou quando eu deitava na rede e conversava com ela. E aí eu fiquei aqui lembrando desses momentos, né? O quanto que essas características também de a gente estar nesse coletivo, para além da ideia de coletivo humano, né? Mas também com esses outros seres, o quanto que essa coletividade faz com que a gente esteja nesse processo de criação, né? O quanto que flui, sabe? Assim, né? é um movimento que acontece e que eu penso que isso é uma grande característica até da ideia do bem viver, né? Que vem desse alicerce ancestral, né? Aquele isso em muitas cosmovisões indígenas é bem pautado, né? Aqui atrás tanto a cosmovisão indígena quanto quilombola, né? O quanto que essas pausas, né? Esses momentos de comer, porque todos esses momentos são momentos de pausa, né? Então, se a gente for pensar, a gente tem isso muito arraigado. Pode ser que agora a gente esteja sendo atropelado pelo dia a dia e tudo, por essa coisa que eu acho que tira a gente até dessa nossa conexão com esse todo, né? Mas quando eu penso que quando eu lembro, né, dos momentos ali que a gente se reúne em família, com amizades, né, com tantos outros, com as plantas, né, com todos esses seres, a gente está nessa ideia de comunhão, né, que eu acho que é essa ideia, como característica central desse bem viver, de estar com, né,
de estar com, e esse estar com, ele movimenta processos, né, de criação, processos de até mesmo mobilizar esse nosso lugar, né? Eu lembro, até anotei aqui uma frase dela na página 7, que ela diz assim: nós não somos Europa, nem queremos ser, somos indígenas e quilombolas. Acho que é um pouco essa política, né, do bem viver, e se a gente for recuperando, a gente também vai vendo, né, o quanto que tem, né, do nosso processo de constituição, né, de constituição. E talvez, né, Carol, disso que você está colocando, da gente também vir a estudar um pouquinho mais, assim, detalhadamente, o que a gente tem de entendimento de colonização, porque são muitas camadas, e às vezes a gente fala assim, porque né, precisamos descolonizar, ou é um processo decolonial, mas o que a gente está entendendo de fato, né, dessa colonização que afeta a nós, enquanto mulheres no coletivo, mas, fundamentalmente, individualmente, porque a gente arrasta muito do que é esse entendimento, né, desse corpo colonizado para nós, nas nossas ações individuais. E talvez esse seja um grande ponto da nossa resistência de fazer algo que seja prazeroso, que é desse tempo de pausa, porque a gente tem o entendimento que estamos perdendo tempo, que estamos sendo menos eficientes. Então, sabe, eu acho que a gente precisaria, né, em estudos, né, do nosso coletivo futuramente, ter um pouquinho desse entendimento de que colonização é essa que estamos falando, né? Acho que é importante, Muito legal. Beatriz? Oi, gente. Eu de novo com outra reflexão. Lembrando aqui da Fanu, né? Ela falou da questão do texto, né? Da parte de comer junto. Ultimamente eu tenho tido muita lembrança, né? Que eu e minha família, a gente sempre sentava na mesma mesa para comer. Só que a minha mãe, ela é artesã, ela é costureira. E aqui em casa ela encheu de máquina e a gente não tem mais mesa de comer. Então cada um vai para o seu canto para comer. Só que, assim, a gente tem o costume, às vezes, de comer fora, né? E, para mim, isso são memórias muito importantes. Porque, desde criança, né, eu me lembro disso, do meu pai sempre gostar de estar junto, né, em família. E, assim, pela história da minha mãe e do meu pai, né, eles nunca tiveram, assim, esses momentos de afeto, eles queriam construir isso com a gente, né, como os filhos. E hoje eu também gosto muito dessas oportunidades, né, desses momentos, principalmente no domingo, né, a gente sabe, no café da manhã, que para mim eu acho que é a parte mais, assim, são memórias gostosas que eu gosto de criar, né, que eu tenho, assim, de acordar cedo, de se arrumar, de conversar. E, por exemplo, né, de um tempo para cá, minha família também tem tirado muita foto, a gente não tinha muita foto junto, né, então nesses momentos não é só a questão de alimentação, né, são os laços afetivos que se afirmam, né, a todo momento ali, na comida também que faz parte. E a questão também da regionalidade, né? Eu acho muito, muito lindo como onde a gente está é tão assim, logo no café da manhã, ele já vai assim trazendo algo que é nosso, né? Porque os meus pais gostam muito do café regional que é recheado, né? Tem muitas opções, você nunca cansa. É uma macaxeira, é a pupunha, é o cuscuz, se não é o cuscuz é a tapioca, e entre o pão também, só que o pão não é sozinho, ele vem com tucumã, vem com queijo, vem ali com a banana, né? Vem o café, vem as frutas, né, regionais ali, e você vê, e eu acho muito interessante porque aqui, né, na cidade a gente também tem algo muito legal, que são os cafés regionais, né, a gente não tem aquilo dominado pelo McDonald's, Burger King, que é aquele sanduíche que você vê em cada esquina, você vê ali as famílias se reunindo naquele negócio ali, naquele pão com tucumã. Eu vou falar para vocês, né, desde que eu entrei na universidade, eu tenho feito muito esse trabalho comigo, né, de trabalhar contra a colonialidade, porque eu sempre tive, assim, uma alimentação boa, né, mas eu sempre
fui muito de comida industrializada, eu nunca dava chance para comprar outra comida, né? Eu tinha, assim, um certo preconceito. E de um tempo para cá eu comecei a gostar muito de tucumã. Eu gostava muito do cheiro. Aí minha mãe, né, ficou esses dias em casa, ela foi na feira, e eu comecei muito a comer pão com tucumã, e toda hora. E agora, toda vez que eu como pão com tucumã de manhã, eu me lembro da minha mãe, que ela já faz para mim. Ela me acorda e fala, olha, tá aqui, eu fiz para você, olha, come logo quando tá quente. E agora eu fico assim, na minha cabeça, eu fico, caramba, mano, olha a memória que isso tá me trazendo de só um mês, às vezes atrás da minha mãe aqui em casa, me acordando cedo, né, e afins. E outra coisa também que eu queria puxar é que quando a gente fala, assim, por exemplo, da questão da anulação que às vezes existe outras mulheres têm com a gente pelo discurso que a gente defende, né? Por exemplo, a professora Carol falou agora do momento dela da gestação, né? E eu tinha falado também anteriormente, né, sobre as questões, às vezes, das mulheres não ter, hoje, né, poderem ter essa opção, né, de ter filhos, de não ter. E eu vejo muito que também tem essas contracorrentes, né? Às vezes, por exemplo, mulheres que ainda desejam engravidar, né, que querem ser mães, elas também ainda sofrem muito de discursos de mulheres que não querem ser, porque também existe um assunto, né, que é muito recorrente, que é um ódio, assim, de como não com as crianças, né, sobre a questão da gestação, de você ser mãe, né, sobre os momentos que você passa. A gente sabe que às vezes vem ali de uma vertente que às vezes é medo, né? A questão de você solo, de você estar sozinho quando uma criança fica doente, você não tem um apoio ali do lado, né? Infelizmente, nós mulheres sofremos muito com isso. Mas eu vejo muito, principalmente às vezes nas redes sociais, por isso eu tento deixar um pouco de lado também, sobre esse ódio comunal que as pessoas têm, né? Com mulheres grávidas, às vezes eu ando muito de ônibus, eu vejo que as mulheres tem ali seus assentos preferenciais negados, né? E quando elas descem, as pessoas ficam reclamando, falando, quem mandou engravidar, essas coisas. Eu falo, olha que coisa horrível que as pessoas têm, a desumanização delas, né? Tipo, é uma escolha minha não ter filho, mas por que julgar o outro, né? Às vezes olhar a criança como se fosse um empecilho, como se fosse um problema. E quando elas são da sociedade, fazem parte da sociedade. Um dia a gente aprendeu a odiar as crianças, né? Porque elas são dependentes, a gente vê elas como algo que dá trabalho. E puxando para um outro gancho também, quando a gente fala dessa questão de anulação, quando parte essa voz, né, esse discurso tão, tão triste de outras mulheres, a gente também está se renegando, né? Por exemplo, assim, não sei se vocês sabem, né, da autora do Harry Potter, que é a J.K. Rowling, ela é super contra a população LGBTQIA+, né, principalmente contra mulheres trans. Ela renega, né, ela fala assim, à torta direita, que mulheres trans não são mulheres. E o que aconteceu recentemente, né, lá no Reino Unido foi adotada uma lei, né, que ela ajudou a mobilizar, que era para que as mulheres trans, né, não tivessem seus direitos, né, como mulheres de fato da sociedade. E isso causou um fervor muito grande, porque ela é autora de um livro que marca muitas infâncias, né, que está presente ali. Então as pessoas ficam, poxa, mas a gente tem que separar o autor da sua obra, mas a sua obra, hoje, quando a gente lê, a gente vê que ela é muito carregada também, né, de estereótipos, de marginalização que ela carrega. Por exemplo, os autores dela, asiático, ela não teve cuidado nenhum em escolher os nomes, né, tanto que teve até uma emblemática a respeito disso, porque ela repete sobrenomes, né, que são considerados lá na Ásia e tudo mais. E eu vejo muitas mulheres cis também que se dizem feministas, que também são a favor desse discurso, né, que mulheres trans não são mulheres. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode falar isso. Que feminismo é esse, né, que não agrega ou outras mulheres, que não abraça essas pessoas? E a gente não pode jamais, né, ser condizente com essa lei tão absurda, porque as pessoas, eu ouvi muitas pessoas falando, lá no Reino Unido e tal, mas lá no Reino Unido pode chegar aqui. E se acontecer com mulheres trans que estão marginalizadas, que estão vulneráveis, e com nós mulheres, você acha que isso não vai acontecer? Você acha que quem defende está longe, né, dessas tristezas acontecer? A gente vê, assim, muito perto da gente, né, por exemplo, leis que hoje a gente tem favoráveis, mas elas são muito mais flexíveis para a questão de quem violenta, né, do homem ali. A gente vê, às vezes, até mesmo mulheres ali que têm um poder aquisitivo, que têm um certo nome na sociedade, né, que são ali de uma certa elite, às vezes elas sofrem ali alguma agressão física, algum abuso, mas mesmo assim, né, o homem, né, que foi covarde, violento ali, ele mesmo assim, ele ainda tem
uma segunda chance da sociedade, né? Também tem essas questões, né, que a gente precisa discutir, né, e trazer, e não segregar. Eu sei, né, quando a professora falou, achei muito importante os feminismos, né, palavras no plural, porque nunca é só uma coisa, né, porque a gente também, quando a gente fala feminismo, a gente está de novo segregando, né, e esses são os feminismos. Então, a gente, acho que é urgente, né, que a gente precisa aprender a se apropriar, né, de certos conteúdos, de falas também, de ouvir mais também essas outras pessoas, né, e de ter um pouco mais de cuidado, e humanidade também, né, eu acho que isso também é importante. Que bacana, Beatriz. E da gente entendendo, né, que é um processo, né, que nenhuma de nós está pronta, né, para tudo isso que a gente está sendo atravessado todos os dias, né, e que talvez em vários momentos a gente tenha mesmo, né, dúvida, a gente tenha mesmo receio de se posicionar, porque a gente não sabe, né, porque essa polêmica toda, né, que foi gerada em relação a autora, né, do Harry Potter, e com essa dimensão das mulheres trans, eu também fiquei pensando, né, assim, do quanto não sabemos, né, porque se a gente não consegue muitas vezes, né, nós mesmas nos definirmos, quanto mais sobre um corpo, né, que está, né, em mudança, né, que está ali se reconhecendo como mulher, mas que muitas vezes, né, é atravessado por tantas violências, com tantos preconceitos, e que a gente também não sabe dizer. E acho que isso é uma coisa também muito importante da gente ir entendendo que os feminismos todos, eles não estão fechados, né? Eles são sempre campo de ebulição, tanto teórico quanto na prática, porque não sabemos. E talvez isso seja algo muito relevante quando a gente pensa no movimento feminista enquanto assembleia, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Dessas escutas, dessas trocas e daquilo que pode ser criado a partir do encontro, né? Então, talvez isso seja também importante para a gente ir ponderando, né? Carol, a gente tinha ficado mais ou menos, né, de 1h30 de encontro, né? Acho que, né, a gente tem aqueles outros pontos, né? Isso. Eu acho que a gente falou pouco sobre o agroflorestamento, né? E o quanto que o texto, né, assim, vai falar, né, desse entorno da produção orgânica, né, do agroflorestamento. Mas aí, Leia, eu acho que a gente precisa assim, embolar uma coisa que é falar sobre isso, né? Em algum momento. Oi, Eri. É com ela mesmo, ela que quer falar. Pode Isso, falar. Léa, por favor. Boa tarde a todas, né? Mas só tem mulheres aí, é? Hoje sim. Nossa, que coisa linda. É assim, eu não sei o que falar, não. A gente estudou bastante o texto, mas eu não lembro mais nada dele. Então a gente vai aqui inventando coisa. Tá bom? Quando a gente fala de agrofloresta, a gente sente assim que existe uma conexão muito maior, né? Não dá para dizer assim, agro é uma coisinha só, agro é pop, agro é isso, agro é aquilo, não. Agro é tudo que nos atravessa, que quando eu olho para o céu é agro, que quando eu olho a plantinha que está murchando é agro, que quando a Eliane diz, mãe, a senhora viu como está minha cebola? Isso é agroecologia, porque ela não passa, aquela planta, ela não consegue... que nós plantamos, ela não vai sozinha, ela vai sozinha na floresta, mas ali ela depende da gente e a gente depende dela. Essa ligação que nós temos, essa conexão, esse complexo, né, que é de sentimentos e de cuidados e de envolvimentos e de tristezas, de alegrias, ver uma planta, veja já, quando, ai, que lindo, ver uma planta crescer. Eu cheguei semana passada em casa e eu fui dar uma volta. Eu entro em casa de sandália, mas quando eu vou para a terra, eu tiro a sandália. Eu sou o contrário.
Aí eu fui olhando tudo e o abacateiro está florado. E é um abacateiro que nunca tinha dado flor, né? Ele aparecia de repente com um abacate. Eu nunca tinha visto ele florado assim, sabe? E é uma conexão tão grande com a natureza, é uma alegria tão gostosa de viver, que a gente tem que trazer para o outro, para outra, para as outras dimensões. E isso vocês iam falando e eu ia lembrando de várias coisas que vai atravessando esse nosso compromisso de mudar nós mesmos, de impactar assim, com o que a gente estuda. Eu vejo falando assim, mexeu comigo. Mas esse impacto causa uma dor, puxa vida. Eu sou assim. Hoje a gente está falando disso, né, Liliane? Que desconstrói, né? A gente se quebra, né? Se quebra, assim, quando eu me vejo eu racista, quando eu me vejo eu falando mal de uma outra mulher, de uma outra pessoa, ela tá assim, mas também, né? Poxa, vamos ver, a pessoa faz isso, faz aquilo. Nós que temos que mudar ao nosso redor. E para mudar ao nosso redor, a gente tem que mudar primeiro a gente, né? Porque quando eu mudo, é o meu redor que está mudando. Eu faço parte desse processo de mudança a partir daí. E isso é muito, muito interessante, porque semana passada eu estava em casa, no domingo nós fomos para uma reunião da Associação de Orgânico, que a gente faz parte, e nós fizemos essa proposta de plantar de forma orgânica, e a gente se reúne todo primeiro domingo do mês. E nós estávamos lá, e quando nós chegamos, é muito interessante isso. Quando a gente chegou, todos nos abraçaram. Eu estava disposta a não abraçar ninguém. Aí, porque eu estava assim, meio com medo, meio gripada, eu até levei máscara, disse qualquer coisa eu coloco a máscara. Não sei, estava com uma noia assim, né? De falta de confiança, não sei. Aí eu não cheguei bem reservada e foram todos nos abraçar. E abraço para cá, e abraço para lá, e tudo bem, eu estou com saudade, isso, aquilo. E fizemos a reunião. Quando nós voltamos, o meu marido disse assim, amor, tu percebeu quanto as pessoas mudaram? Porque quando nós começamos a participar dessa associação, era tudo muito duro. A reunião começava falando mal um do outro. Falando mal de quem não estava na reunião, sabe? Assim, aquele vício que a gente tem mesmo. Para apontar defeitos. Ele se reuniu para apontar defeitos. Aí a gente, de vez em quando, eu dava umas cutucadas. Gente, não vamos falar de quem não está aqui para se defender. Vamos falar de ideias, vamos pensar diferente. Aí perguntava o que tu está plantando. Enfim, a gente foi mudando. E aí eu comecei a pensar, quando ele me disse isso, eu disse, é mesmo. E na escola que eu trabalho, logo que eu cheguei lá, 10 anos, eu precisava ficar na escola direto. E um rapaz, um professor, que também morava longe, também ficava na escola durante o meio-dia, que a gente trabalhava os 2 horários e ficávamos nós dois ali, né? No maior conforto. E aí começou a surgir muitos boatos. Aí que a gente ficava ali, que a gente era amante, que não sei o que. Meu Deus, é realmente interessante isso. E quando esse professor falava comigo nos corredores, eu falava, oi, querido, tudo bem? Aí pronto, olha aí, ela está chamando de querido. Aí eu comecei a conversar com a turma. Não, vamos sentar aqui. Por que vocês acham que eu tenho um caso com... Não é mais nem o nome do professor. Com o professor, não, professor, é por isso, por isso, por isso. Não, gente, nada disso, não tem porquê. Aí quando você está falando, por que não abraçar, por que não beijar, por que não sentir, por que não se permitir? A sociedade impõe o que a gente deve sentir e o que a gente não deve sentir. Por exemplo, quando meu pai faleceu, desculpa, Dani, mas é a vida. Eu fui trabalhar.
Ai, por que que tu tá fazendo aqui? Tu tem direito a 5 dias. Eu disse, mas eu gosto de estar aqui. E eu, nesse momento, eu preciso estar aqui. E é assim, a sociedade vê a gente de um jeito maluco. Nós somos tudo doida. Esse pessoal da pós-crítica não gira bem, não. O meu diretor diz assim, a Leia é totalmente fora da caixinha. Ela é do outro mundo. Aí eu, cara, é mesmo, acho que eu sou de outro mundo. Mas isso não é de agora, não. Não, não é de agora, isso não é de agora. Não é porque eu entrei agora no mestrado, não, eu só me encontrei, entende? Eu ficava me A gente estava perguntando. perdido, na verdade, porque desde quando eu sou criança, os colegas da minha escola falavam bem assim: a sua família não é normal, a sua família é diferente. É, a gente é tudo doido. E é isso. Aí, quando a Fanu estava falando de que as ideias brotam nos menores momentos, assim, que nem se esperam, nessas confluências da vida, né? Vamos almoçar, vamos. E aí sai o que a gente deveria passar, sofrer para criar, para fazer, e sai naturalmente, e a gente só precisa ir amadurecendo. E uma TDAH precisa ter controle, porque depois disso eu já pensei mil outras coisas que eu preciso fazer aquilo, aquilo lá. E assim, aí eu trago aqui uma experiência de que realmente tem um professor no Uruguai, o nome dele é Charlie Palomo. Ele é um autor e é um amor de pessoa. Sou apaixonada por ele. Eu digo para o meu marido que eu sou apaixonada por vários homens e tudo bem. Aí ele fala que a gente tem que ter tempo de ler, tempo de escrever, mas onde a gente produz mesmo é no tempo de pensar. A gente precisa ter tempo de pensar. E esse tempo de pensar é traduzido no ficar consigo, né? Ah, vou ficar comigo mesmo, vou aqui me apaixonar por mim. A melhor coisa desse ficar consigo é também estar na natureza, é também estar na agroecologia, é também estar observando uma castanheira, enfim, é estar se sentindo parte do planeta, do todo. Nós não somos perdidas, nós estamos dentro do lugar onde nós deveríamos estar de fato. Aí sororidade é um outro artigo, né? Na capacidade de realmente de se ver mulher ali universal e na intenção de valorizar o outro, valorizar mesmo a outra. Aí, para isso, eu trago um exemplo que eu precisava vir para Manaus. Eu não sei, Daniela, se você sabe da minha realidade, eu moro no interior, só com o marido, e aí eu precisava vir e ele ia ficar só, né? Eu disse, meu Deus, eu preciso arrumar uma mulher para o meu marido, eu preciso, e eu dizia isso, né? Na escola, por onde eu andar, gente, eu preciso arrumar uma mulher para o meu marido esses 2 anos. Aí apareceu uma moça, e nessa brincadeira, né, eu falando, mas eu falava sério. Eu queria uma mulher. Mas além é problema deles, não é meu. Né? Aí ele disse, Leia, tem uma pessoa ali que está precisando trabalhar. Aí, legal, então tá, chama essa mulher para conversar comigo. Quando chegou a mulher linda, sabe? Assim, 25 anos, assim, nossa. Aí a minha amiga perguntou assim, mas tu vai ter coragem de deixar ela com teu marido? Se ela der conta do serviço, não tem problema, vou mesmo. Então, a gente vê, assim, que o valor ao outro vai muito além do que deveria ser, né? Não dá para
Mas é interessante com relação à agrofloresta também. É porque recentemente o meu pai recebeu 200 mudas de cacau. Não, recebeu não, a gente plantou. Plantou? 200 Sim. mudas? 3.000. Não, tá. Eles têm que plantar 200 mudas de cacau lá no nosso sítio, né? E aí ele tava falando, a gente vai perder essas mudas, vamos perder essas mudas. E a gente pensando como que a gente ia fazer para plantar essas mudas. E quando foi? Ontem eu tava conversando com a mamãe, eu disse, mãe, por que que a gente não faz um mutirão? Porque sozinho a gente não vai conseguir, a gente já bateu muita cabeça pensando em como, e não tem como. Eu disse, então vamos fazer um mutirão, a gente propõe um almoço, convida todo mundo de tudo que é lugar, do coletivo, da associação, da UERJ, convida todo mundo. Quem vier já vai ser lucro, porque a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Fica muito difícil fazer. Acho que travou bem ali. E aí eu acho que o agroflorestamento ele é muito disso, né? De não ser só, tanto para as plantas como para a gente, né? Não por acaso o algoritmo, né? Mostrando essa questão do agroflorestal. E aí o rapaz explicando, né? Olha, aqui onde eu estou plantando alface, tem também cebolinha, tem também abóbora. E aí ele falou, onde eu planto inhame, embaixo, a folha da abóbora vai ali evitar de aquecer a terra para produzir um bom inhame. Eu disse assim, não somos nada sozinhos. E ainda agora a mamãe falou do tempo de pensar, de estar consigo, né? De estar só. E eu lembrei da curadoria do Si. Que o Si não é eu sozinha individual. Somos todos nós. E aí lembrei também da filosofia africana que vimos agora há pouco no artigo. Ubuntu. Sou o que sou pelo que nós somos. E é realmente isso. Acho que para mim a agrofloresta é isso. Somos nós juntos. Aí, aí responde a pergunta, né? O feminino descoloniza? Como? Unindo, nós Unindo. Nossa, que bonito. Eu acho que a fala de vocês, assim, daria para fazer, sabe, um doutorado de tão bonito. E aí, nesse sentido, a gente estava pensando, né, eu e Carol, porque tem um edital aberto do CNPq, que é para a formação de núcleos de estudo em agroflorestamento. E aqui em Uberlândia eu trabalho com um coletivo que é da Fazenda Carinhosa, e a gente estava pensando em fazer um projeto em que envolvesse, né, o SEMAI e o pessoal daqui de Uberlândia, para que o SEMAI pudesse vir para Uberlândia e essas famílias de agricultores e de agricultoras pudessem ir visitar vocês também, né, em Caeiro Castanho. Então, esse é um convite para que a gente pudesse integrar uma equipe para montar, para pensar nesse edital. Não, agora que eu vi, a Ana Maria está com a mãozinha. Oi, gente, boa tarde. Não sei se dá para me ouvir, mas é basicamente, assim, né, trazer algumas partes, assim, que eu acho que é bacanas para completar, assim, tudo que todas as meninas já trouxeram, né, que trouxe também muita potência. Desculpa, gente, é que eu tô na rua. Mas é assim, eu lembro que pelas falas, né, das meninas e também agora da Ariane e da Leia, eu vejo que tanto na questão da agroecologia, tanto por essa questão também forte, porque essa situação da alimentação.
E vem também puxando um pouco da minha fala sobre a ecologia num sistema total de comunidade. Eu vivi algo muito parecido com o Ser Mãe durante muito tempo da minha vida, mas que hoje já não faz mais parte tão palpável assim, ao menos, né? Mas assim, a minha família tem sítio e por muito tempo meu avô viveu esse ecossistema de plantio, colheita, subsistência e ao mesmo tempo para venda. Então é algo que o alimento ele consegue trazer um coletivo num total de femininos. E vocês estão me ouvindo? Agora sim. Porque está falhando, Então, Ana. assim, a comida ela consegue trazer esse coletivo. A tua voz some, Ana. Acho que está tendo a internet, né? Deve estar instável. A gente está sem te escutar agora. Eu acho que a internet dela não está. Acho que caiu, acho que a Ana caiu. Eu coloquei no chat o Instagram do mutirão aqui, porque a Fazenda Carinhosa não tem um Instagram próprio, mas a gente produziu esse, que é um mutirão na Fazenda Carinhosa, que também, né, é um trabalho de mutirão. Só que, diferentemente de vocês, aqui, a estrutura predominante são dos homens na lida com a terra, e as mulheres na cozinha. Então, eu acho que a gente poderia, assim, pensar em coisas, assim, sabe, muito peculiares desses encontros com o Ser Mãe, né? Então, fiquei pensando nisso, e aí, quem quiser participar dessa escrita, né, coletiva, aí a gente pode ir conversando, né, ali pelo grupo desse encontro, né, das mulheres, né, para essa produção. Não sei, Carol, se a gente teria algo a mais. Eu anotei muitas coisas, né? Fiquei, assim, muito feliz, assim, de escutar né, tantas impressões, assim, muito fortes, né? E que nos levam para várias outras possibilidades, né, de pensamento aqui conjunto. Sim. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho, a gente está, né, finalizando aqui nosso momento. A gente tinha feito uma ideia, né, de datas que a gente vai ter de encontros, naquela ideia que a gente conversou lá no grupo, e a próxima seria dia 29 de maio, né? E aí seria uma quinta-feira, 9h30, fazendo aquele reserva, né? A gente está alternando, né? As terças e quintas. E aí a ideia seria, então, para depois do Secan, né? Dia 29 de maio, às 9h30. Então, para a gente anotar, né, na nossa agenda. E aí também pensar, a gente tinha conversado um pouco sobre, até pelo que algumas pessoas chegaram, né, para ver se a gente conseguiria ter, mesmo que seja alguns capítulos, mas que tivesse assim um livro, né, algo que dê, não uma sequência tão reta, mas que dê essa ideia, né, de leitura, e para quem quiser ler o livro todo, né, ter essa forma. Aí a gente até viu, a Eriane, né, conseguiu os 2 livros em PDF que a gente ainda tem acesso no momento, dentre aqueles, né, que no nosso primeiro encontro a Daniela fez, né, aquela apresentação mais geral de todos, assim, a gente conheceu muitos títulos, e os 2 que a gente tem em PDF é o da Bell Hooks, que é o Feminismo é para Todo Mundo,
E temos que é a organização, que até esse texto de hoje está lá, que é da Heloísa Buarque de Holanda, organizado por ela, que é sobre o pensamento feminista hoje, perspectivas decoloniais. Aí esse artigo de hoje foi desse livro, né? Aí não sei se a gente pode continuar nele, mas pelo menos, né, todos vão ter como está em PDF, todos vão ter acesso e a gente pode escolher, né, o próximo para que a gente leia, né, e vamos continuando nas discussões, nas partilhas. Eu acho que esse aqui é o intuito, né? Eu gosto dos dois, então, assim, o que vocês acharem mais adequado, né, eu acho que talvez esse das perspectivas decoloniais, talvez sejam textos mais próximos a nós, né, assim, com muita gente aqui da América Latina, né, que acho que esse é um outro movimento que eu acho que é importante da gente valorizar, né, assim, as colegas, né, que escrevem desse lugar, né, que é o Sul, né, então, talvez isso ajude. Eu gosto muito das escritas da Bell Hooks, mas é de uma outra realidade, né, que ela é estadunidense, então, embora mulher negra, muito ativista, né, como feminista, mas eu acho que é de um outro lugar, então, assim, se, né, puder, né, assim, o meu voto é a favor das perspectivas decoloniais. Eu acho que talvez nos ajude mais nesse momento, né? Eu acho que todo mundo pode falar um pouco, assim, não falar, né? Pelo menos de acordo ou não, né? Para fazer uma escolha aqui coletiva. Eu estou de acordo. Tá? Acordíssimo. Tá certo. Então, todo mundo... Alguém pensa diferente? De acordo, Lúcia. Mônica disse que gosta. Lúcia, também concordo. Caiu a minha internet, eu não peguei toda a proposta, mas estou com vocês. E aí o que a gente poderia fazer era escolhas, né, do que a gente vai estudar no próximo. E, de repente, a gente pegar um gancho dessas questões conceituais, né, que apareceu mais aqui, talvez eu pudesse, assim, sugerir um texto, mas, claro, né, todo mundo fica à vontade para fazer as leituras que mais se interessar, mas a gente focar mais em um outro texto, né, talvez ajudasse, assim. Pronto. Então, a gente coloca, acho que está até lá no grupo, mas a gente pode inserir novamente, né, para poder todo mundo ter acesso ao livro, e aí a gente vai dando continuidade na leitura, a Dani fica, então, de fazer essa sugestão, né, do capítulo, e dia 29 estaremos aqui novamente. Que bom. E dia 30 é o limite de mandar a proposta, né, do projeto para o CNPq de agroflorestamento. Então, quem quiser, né, assim, fica totalmente à vontade, tanto de constituir a equipe, quanto de sugerir, né, a gente já tem um outro pré-estruturado que a gente mandou já para o edital universal, mas eu acho que a gente consegue também fazer uma proposta para esse, né. Eri? Oi. Aproveitando nas propostas, tem um evento que está aberto, que na verdade foi prorrogado as submissões de trabalho, que se chama o terceiro encontro de educação popular feminista da Amazônia, Saberes Educativos de Mulheres Afro-Amazônidas, Resistência, Lutas e Desafios. Vai ser na UFPA, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, né? Vai ser ali no mesmo período do IMPEC. E aí foi prorrogado até o dia 25 de maio. Caso alguém, né, tenha interesse, tem uma linha temática lá falando só sobre ecofeminismo. É isso.
Uau, que legal. Seria bacana, né? Que alguém que não fosse no IMPEC pudesse tá indo, né? Estaremos no IMPEC. O Fonoté tinha enviado, colocou lá no grupo. Mas é isso, né? Tá nos dois, mas só se for foge para um, vai ser no mesmo espaço ali, né? Não tem a dimensão se é tão distante, né? Que lá é grande. Quando eu sumir, aí talvez. Já vai estar lá. Então tá, gente. Bom finalzinho de tarde, né? Aqui, no caso. Acho que a Dani já está Amei, muito obrigada. Foi uma delícia, muito obrigada. A gente vai fazer muita coisa linda juntas, pensando juntas. Um beijo, muito obrigada. Ficou gravado, Dani. Ficou, né? Sumara gravou. Tá bom. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Dani. Tchau, muito obrigada, muito obrigada.